Era o tempo de Antônio. Lá de onde vem Antônio é longe que só a gota. Longe que só a gota para trás. O que é muito mais longe do que só a gota, para os lados. Pois vir de longe para os lados é vir de longe no espaço. Longura besta que qualquer animal alado derrota. Já vir de longe para trás é vir de longe no tempo. Longura que pra ficar desimpossível demora. Lá de onde Antônio vem, era tanta coisa acontecendo que nem sei se vai dar pra contar tudo. Tomara que ninguém se tome por perdido, pois a história que aqui vai ser contada tem de todas um pedaço, além dos outros pedaços que ficaram perdidos no caminho do tempo, que Antônio andou até aqui, trazendo com ele essa história. Era o tempo de Antônio. E lá, o tempo passava diferente. Era uma coisa agora, com um pouco já era outra, e depois já não era mais essa, era aquela. O tempo de Antônio passava rápido demais. É ali por volta do ano 2000 que a história do tempo de Antônio começa. Mas a história do tempo de Antônio começou há muito mais tempo do que isso. 20 e tantos anos antes, quando Antônio veio ao mundo. Ou então, bilhões de anos atrás, quando o mundo foi criado. E todo esse acontecido foi tudo no tempo de Antônio, pois tudo aconteceu só para chegar no tempo dele. E só depois achou de acontecer mais um pouco, para um dia chegar no tempo de agora. Mas o tempo de Antônio, chamado assim desse jeito, o tempo de Antônio, como ficou conhecido, o tempo de Antônio começou em Nordestina. Tudo era uma seca só. Nordestina era uma cidadezinha desse tamanho, da qual se dizia: eita lugarzinho sem futuro. Sem futuro? Antônio ouviu dizer isso desde pequenininho e deu por certo o fato. Para chegar a Nordestina, tinha que se andar bem muito, mas bem muito. E é claro que ninguém fazia isso. O que a pessoa ia fazer num lugar que não tinha nada para fazer? No entanto, quem fazia o caminho inverso contava para os outros o quanto tinha andado. E então se deduzia que se o caminho de saída era um, o caminho de chegada só podia ser o mesmo. E Antônio trabalhava na prefeitura da cidade, sendo para a folha de pagamento o funcionário 19. Pro prefeito, ele era um moço do café. Pro povo em geral, Antônio de Dona Nazaré. Já para Dona Nazaré, seu filho mais velho. Toda noite, Dona Nazaré pedia a Deus por um filho seu, de modo que a cada um cabiam 2 pedidos por mês, mais 1/3 de pedido. Na falta de pedido retalhado, deixava juntar 3 meses e então fazia mais um, inteiro para cada filho. Nos meses de 3 pedidos, abril, agosto e dezembro, ela aproveitava para pedir saúde, dinheiro e felicidade. Nos outros 9 meses do ano, os meninos tinham que se contentar com a saúde e dinheiro somente, o que nunca coincidia com a realidade, pois se Dona Nazaré fosse mesmo boa de pedido, há muito tempo Deus lhe teria enviado uma geladeira nova. Se palavra gastasse, eu duvido que tivesse sobrado alguma deusa nordestina, haja vista a frequência com que se usava naquele tempo essa palavra. Era tanta gente indo embora que o povo até se acostumou com os vazios que ficavam e iam tomando conta da cidade, apagando cheiros, transformando em memórias frases, olhares, gestos e a cara daqueles que não tinham um retrato. Os motivos dessa debandagem generalizada às vezes viravam bilhetes.
e alguns eram furiosamente rasgados. O motivo escrito quase sempre era um arremedo do verdadeiro, e tinha por maior utilidade consolar o destinatário do que dar-se a entender o remetente. Pois, como é que se explica? Me diga que o motivo de ir embora era só o nada. Vivia em Nordestina, mesmo ali na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos pela metade quando olhava, porque Antônio era completamente apaixonado. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entenda-se por todo, inclusive o perfume que ela ia deixando por onde passava. As madrugadas de Nordestina necessitavam de sonhos. E Antônio, meio sem ter o que fazer, se botava a pensar besteira, para gazear o tempo até a hora de largar o trabalho. E de tanto se ocupar com a demora do tempo, ele acabou por ganhar intimidade com ele. E ficaram amigos. O povo vai embora porque aqui não tem recursos. Mandar recurso pra cá pra quê? Sendo que o povo todo tá indo embora. Se hoje é segunda, amanhã já é terça. Naquele tempo, toda moça queria ser bonita. E toda moça bonita queria ser artista de televisão. Televisão era um negocinho assim, que ficava passando umas historinhas pro povo tudo ficar vendo. E Carina era o nome da personagem da historinha que passava quando Carina nasceu. Enquanto Carina, da novela, chorava as dores de um amor perdido, a mãe de Carina, de verdade, chorava as dores do parto. Teimosa que era, no que a filha lhe puxou, cismou em chamar a parteira no último capítulo. Entre um estamos apresentando e um voltamos a apresentar, porém, Carina foi e nasceu, chorando mais do que a da novela, de certo para mostrar a todos como era brava. Isso Carina era. Era brava, sim. Mas brava mesmo ela ficou foi naquela noite em que Antônio se esqueceu de fazer de conta de que era o personagem e o beijo saiu de verdade, logo no início do ensaio. Será que não dá pra entender como é um beijo de novela, meu Deus? Assim, sem ter como fazer com que ela soubesse o que ele sentia, o tempo de Antônio ia passando pelos dias de Carina. Dia de segunda tinha filme americano. Dia de terça tinha cheiro de feira. Tinha o programa que ela mais gostava, depois da novela. E naquela quarta ia passar o último clipe dos Condenados. Dia de quinta era dia de Carina visitar a avó, e Antônio aproveitava para botar em dia a palavra saudade. Em compensação, dia de sexta tinha dança no clube. Dia de sábado era quando a luz do sol que entrava pela janela do quarto refletida no chão acordava mais perto da porta. No que deu 6 horas da manhã, Antônio pulou da cama com um pressentimento. Era como se estivesse para nascer uma maneira de convencer Carina daquilo que não tinha nome, não tinha jeito, não tinha cor e nem espaço. O que é que tu tanto pensa, menino? Besteira, mãe. Amanhã é domingo, dia de dar volta na praça. E foi mesmo na frente da igreja que a vida de Antônio deu uma volta medonha, pois no que viu a Carina, o seu coração disse para sua cabeça: vá! E a sua cabeça disse para sua coragem: eu vou. E a sua coragem respondeu: vou nada. Mas sua boca não ouviu e beijou Carina bem ali, no meio da praça.
E a boca de Carina não disse não, e nem poderia, pois estava por demais ocupada. Daí pra frente, se sucederam muitas noites de festa e muitas outras de desgraça, tanto no coração dele como no dela. E a graça do amor não é justamente esse emperrado? Quer, não quer. Pode, não pode. Quer, mas não pode. Pode, mas não quer. Um passa a querer no que o outro diz quer. E esse só vai querer novamente com a desquerência do outro. Nordestina, então, estava dividida entre aqueles que queriam ir embora de lá e os que não estavam nem aí. E Antônio, que não queria ir embora e também não estava nem aí. Talvez por sempre achar que Carina não queria de fato, apesar de sempre estar treinando para tal. Talvez por ter sua cabeça sempre ocupada, tentando achar uma maneira de fazer acontecer, um por um, cada querer de Carina. Mas para Antônio, tudo mudou ali, exatamente naquele dia. O dia desgraçado para as coisas desandarem. No exato momento em que ele viu o seu provável destino se desenrolar à sua frente, feito uma passadeira vermelha que se enrolasse de volta. Eita agonia miserável! Carina disse que tinha chegado a hora dela pôr em prática e por esse motivo ia-se embora para o mundo. No que Antônio lhe respondeu: é o mundo que você quer? Eu trago ele para você. Ela falou ainda que deixasse de doidice, que o mundo não é coisa que se leve nem que se traga. Além do que, mesmo que tudo mudasse, ele e ela seriam para sempre Antônio de Dona Nazaré e Carina da Rua de Baixo. E também, para que ser mais que isso, se o mundo nunca ia passar para chamar eles pelo nome? Mas é claro que Antônio não conseguiu dormir a noite inteira. Como não dormiu e, por consequência, não sonhou, ficou tentando espantar pensamento que doesse além do suportável. Quase todos, à exceção de um único, um só, o primeiro e o derradeiro pensamento que Antônio se deixou pensar naquela noite em que não dormiu e, portanto, não sonhou, para ficar ali, pensando somente num jeito de impedir que Carina fosse embora de Nordestina. Ora, se tinha prometido trazer o mundo para ela, a primeira coisa que tinha que fazer era ir lá buscá-lo. Buscar é uma coisa e trazer é outra, mas isso era só um detalhe. Podia pensar no caminho, e lá se foi Antônio, no caminho da ida já pensando no da volta. Meia-noite, a lua faz um raio, eu assubo nos aros, vou brincar no vento leste. A aranha desce puxando o fio da teia, a ciência da abelha, da aranha e da minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, ai, ai, viu, muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. O lago é um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oi, ai, ai, viu. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oi, ai, ai, tá. Todo mundo quer cheirar.
Antônio foi direto ao shopping comprar um paletó. Shopping era um edifício onde moravam compras em vez de gente. Ficou incrível, com aquelas luzinhas todas. Elas deviam ter treinado muito para toda vez que uma acendesse, justo quando a outra apagava. Tentou decorar na cabeça cada novidade que via, para contar depois, quando voltasse para Nordestina. Mas era tanta coisa que, nossa senhora! Antônio viu de tudo nesse mundo. Viu gente que sabia fazer calçada virar casa, ferida virar dinheiro, montanha virar cidade, patife virar mandante e lixo virar banquete. E começou a desconfiar que estava por dar a Karina um presente meio desarrumado. O que era que ela ia fazer com o mundo daquele jeito? Só ia prestar caso Antônio ajeitasse tudo primeiro. Mas é aí que o negócio complicava. Uma coisa era mudar o mundo de lugar, e outra era mudá-lo completamente. Por isso, Antônio resolveu chamar a atenção do mundo com a espetacular atração do sujeito que podia ir ao futuro e, dessa maneira, levar o mundo para a Nordestina, assim mesmo, do jeito que o mundo estava. Quando voltasse do futuro, aí sim ia poder consertar o mundo que tinha dado a Karina de presente, pois, além da vontade, teria o conhecimento, a técnica e a prática. Ia dar certinho. Uma vez que Antônio nunca tinha pedido sequer um favor pro tempo, por não ser coisa de Antônio ficar se aproveitando de ninguém por amizade, estava claro que o tempo não lhe negaria ajuda justo numa hora tão necessitada. Depois do acordo com o tempo e de dar umas voltas pelo mundo, foi diretamente para a emissora de televisão. A fila de candidatos para aparecer na TV rodava um quarteirão e a cabeça de Antônio pensava: só esse quarteirão é maior que a Nordestina inteira! A mulher 853 da fila tinha 8 ovos com casca, todos eles dentro do bucho, mesmo sem nem ser bicho que põe ovo. A moça 1115 e a 1116 se estranhavam disputando um só marido. Uma olhava de banda e coiceava tal qual bicho. A outra desafiava. O rapaz 510 desengolia relógios, que ele nunca havia engolido, todos eles marcando a hora exata. Por isso achava que ia ser escolhido. Aconteceu que quando chegou a vez de Antônio, o homem lá da televisão ficou com uma dúvida danada. Eu, Antônio de Dona Nazaré, dou a minha palavra que vou para outro tempo, mais precisamente para o futuro. Mas não só vou ao futuro por ir. Fui e pronto. Não, a minha ida há de ser proveitosa, pois vou a negócios. É pouco. Vai que na hora H tudo pronto, todo mundo esperando pra ver e o negócio dá errado. É melhor não arriscar. Próximo. Espere. Se a minha palavra é garantia pouca, ofereço minha vida, serve? Interessante. Agora podemos conversar. E o homem lá da televisão se mostrou interessado. Eu, Antônio de Dona Nazaré, dou minha palavra que vou para outro tempo. Mais precisamente para o futuro, com a finalidade de melhorar o mundo que darei de presente a Karina. Partirei de hoje há 8 dias, saindo do meio da praça de Nordestina. Porém, voltarei logo. E se acaso
o negócio der errado e eu não cumprir a minha promessa, então não me interessa mais viver. Aí dou a minha palavra que morro. Mas eu não vou morrer assim, não. Morri, ponto, não. A minha morte é ser uma morte importante, cheia de aparato, de encher a vista dos homens e tapar a vista das mulheres, fazendo enxergar só por um buraquinho entre os dedos. Pois a máquina da morte, criado por mim mesmo, vai me abrir o peito e estraçalhar ele todinho. Estraçalhar mais um pouquinho, até que fique aparecendo tudo que há lá dentro. O sentimento sentindo, as veias se abrindo e o sangue correndo. E vai destampar meu estômago para desalinhar minhas tripas uma por uma, como se fosse um novelo. Vai desemparelhar um pulmão do outro, mostrando assim o que tem no meio. Então vai arrancar o meu coração e jogá-lo para a plateia. Enquanto aí sim, só daí, eu ia morrendo aos pouquinhos, sofrendo até morrer da morte mais linda, da morte mais bonita que alguém já morreu nessa vida. Eu vou morrer de amor, no meio do sertão, nos braços da seca, com a quentura fervilhão das ideias. Enquanto tiver ideia, a vida desistindo de viver. Indo embora, a vista turvando, o juízo evaporando, até o finalzinho. Aquela hora em que a pessoa pensa com ela mesma. E agora, hein? Então não pense em mais nada e acabou-se. E não tendo mais nada para falar, voltou para Nordestina, com o intuito de criar a própria máquina da sua morte, com as próprias mãos. Mesmo sabendo que não ia precisar dela. No que avistou a cidade, Antônio concluiu 2 pensamentos. Era que ninguém sabia como Nordestina era bonita daquele ângulo. O outro era que... Agora todo mundo ia ficar sabendo. Chegou cansado. Se fosse pessoa organizada, teria ido direto para casa começar o seu trabalho. Mas a sua teimosia obrigou a passar na rua de baixo só para dar um beijo em Karina. Nem bem dobrou a esquina e já viu logo que ela tinha estado todos esses dias no portão, esperando por ele, com os olhos apertados até menos que a metade, para poder enxergar mais longe. Chegou em casa com o dia amanhecendo. Antes de dormir, rezou um santo anjo do Senhor e ainda conversou um pouquinho com seu amigo Tempo. Mas foi só para acertar alguns detalhes da viagem. Vamos transmitir a morte de Antônio ao vivo. Antônio? O Antônio da Dona Nazaré? O moço do café, número 19 da folha de pagamento. Que ele foi chamado para apresentar programa de televisão. Até a bandeja que lhe servia café vai a leilão. Antônio vai ser enredo de escola de samba. E ele não vai morrer? Vai ou não vai? Um rapaz honesto, trabalhador, uma grande perda para a sociedade nordestinense. Trata-se de uma verdadeira tragédia. Nordestino promete morrer de amor na frente das câmeras. Nordestina se prepara para receber milhares de pessoas. A morte anunciada de Antônio da Silva atrai muitos romeiros, turistas e curiosos ao sertão. A morte do ano. A morte do século. O Brasil inteiro reza por Antônio. A Brazilian man dies in the name of love. A televisão está chegando. Televisão? Aqui em Nordestina? Ah, só sendo mesmo. Era gente que só a praga. E chegando mais. De 1 e de 2, de 10, de 30. Cada casa de Nordestina virou hotel. Cada quintal acampamento. E haja comida para aquele povo todo. Os 8 dias se passavam e ele trancado. Pois construir uma máquina da morte não é nada fácil.
O cabra tem que possuir muita geometria. Karina vinha diariamente implorar: faça isso não. E ele: faço, pois já dei minha palavra. E ela chorava e ele dizia: pra que tanta agonia, se eu só vou dar uma chegadinha no futuro e volto logo? Não vou tão longe assim não. Volta logo como? Seu futuro é muito longe. Vou andar uns 25 anos pra frente, que é exatamente o tempo que eu tenho pra trás, contando desde o dia do meu nascimento até o dia da minha partida. Mas isso tudinho? Nem um dia mais, nem um dia menos. Eu prometo, Karina. Eu vou multiplicar a minha idade por 2. Depois eu desmultiplico e tá tudo certo. Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia para outro tempo, enquanto o povo todo desconfiava que era para outro mundo que ele ia. E só se ouviu o martelo martelando lá dentro, toque, toque. E quando os 7 dias se passaram, o 8º dia acordou e deu de cara com a máquina da morte pronta. Mas ficou bonita demais, dava até gosto de ficar olhando. O tão esperado dia da morte do tão falado Antônio tinha chegado. Mas Nordestina nunca havia imaginado que a reta que ele tirava de sua casa até o meio da praça fosse um dia ficar tão famosa. A primeira parte da promessa ele já tinha cumprido. Olha aí, o mundo todo olhando para Nordestina. Faltando somente 1 minuto para a hora marcada, às 11h59 exatamente, Antônio entrou na máquina de sua própria morte, feita com as suas próprias mãos, e todos os olhos, todos os ouvidos, todas as câmeras e todos os microfones do mundo apontavam para ele. E foi então que deu o horário certinho que Antônio tinha que partir, 12:00 em ponto. E quando as 700 lâminas da máquina da morte botaram para funcionar, todas ao mesmo tempo, na maior ligeireza, o mundo todo estava esperando para ver tripa de Antônio, sangue de Antônio, osso de Antônio virar pó. Mas não viram foi coisa alguma. No que o tempo se danou a passar desatinado por ele, só por ele. Logo por ele, que demorava para entender as coisas direito. Foi então que percebeu que não era o tempo que estava passando danado por ele. Ele é que estava passando danado pelo tempo. Como quem olha pela janela de um ônibus que está correndo pela frente. E por 1 minuto apenas, um cochilo. No empreendimento ou algo parecido, a impressão é que o ônibus está parado e a estrada que está correndo para trás. De repente, o tempo parou de passar num solavanco. Melhor dizendo, foi ele que num solavanco parou de passar de repente pelo tempo. Que aquilo não era de agora, disso Antônio tinha certeza. Morte também não era. E se agora não era mais o agora, pelo menos não era o agora que ele conhecia, nem a hora de sua morte. Amém. Era outro tempo, bem ali, na sua frente. Que tempo era esse, ora essa? Foi chegando e logo perguntando que danado de tempo que era aquele? Mais precisamente 25 anos, 6 meses e 17 dias depois dele ter partido, por volta do meio-dia. A praça, a cidade, o povo, o mundo todo estava em festa. Havia mesmo de chegar em data importante, mas pelo jeito havia chegado meio em cima da hora. Houve quem entregasse presente, houve quem risse, quem chorasse, e houve até quem se descabelasse por ver Antônio de Dona Nazaré. Se tudo tinha mudado tanto nesse tempo todo, perigava ela ter mudado também. Mas então, como é que seria? Ele nunca podia imaginar que encontrava o mundo assim, sem nenhum defeito. Estava tudo perfeito, quem diria? Bem que Antônio tinha dito que havia de caprichar no presente. Ele ainda ficou por aqui um pedacinho, tentando entender detalhe por detalhe, com o propósito de aprender tudo bem aprendido, para poder repetir direito depois. E de uma hora para outra ele disse que já estava pronto para voltar. E se ele disse, era porque estava pronto mesmo.
Ou então era a saudade da Carina. Na hora da despedida, o povo todo vem e lhe diz: boa sorte, Antônio. E arrematam o pedido com: agora volta lá e conta tudo pra gente. Foi então que lhe ocorreu que Carina devia estar lá no passado, sem saber como e nem onde ele estaria por agora. E se ela tivesse morrido? E se estivesse doente? E se estivesse com outro? Foi nesse instante exatamente que tudo começou a voltar para trás novamente. Mas dessa vez, Antônio entendeu tudo, pois havia deixado de ser marinheiro de primeira viagem. Não era o tempo que estava passando danado por ele, era ele que estava danado passando pelo tempo, percorrendo o mesmo caminho que tinha percorrido antes, só que no sentido inverso. Tudo estava no mesmíssimo ponto em que ele havia deixado. Era meio-dia em ponto e só restava ele dizer: Ave Maria! E foi isso mesmo que ele disse. E quando as 700 lâminas da máquina da morte botaram para funcionar, todas ao mesmo tempo, na maior ligeireza, o mundo todo estava esperando para ver tripa de Antônio, sangue de Antônio, osso de Antônio virar pó. Mas não viram foi coisa alguma. E no que seus 2 pés pisaram no chão novamente e o povo viu que ele estava ali, dos pés à cabeça, todo inteiro, foi aí que começou a vaia. E repara no azar de Antônio. O tempo que ele saiu colou com o tempo que ele chegou, sem nenhuma brechinha assim no meio. Quem olhava para ele pensava que ele tinha estado ali o tempo todo, e é claro que todo mundo duvidou que ele realmente teria ido para o futuro. Alguns achavam engraçado, pensavam que era uma piada. Outros tinham raiva, pensavam: que desaforo. O que se comentava pelo mundo era que Antônio farrapou. Que sujeito mais sem palavra, que não foi a futuro algum e nem morreu morte nenhuma. Tudo que fez foi dar um salto para cima. Atração muito da besta, inclusive. Coisa que qualquer um teria feito com a maior facilidade. Em defesa própria, Antônio sustentou de fato que foi a futuro, mas se atrapalhou um pouco no caminho de volta. Só um pouquinho. Ele regressou no mesmo instante que ele havia partido, por pura infelicidade. E esse era o motivo daquela confusão toda. Contou ainda o que tinha visto lá, na frente, em 2000 e poucos, há 25 anos dali, 6 meses e 17 dias, mais precisamente. E quem já viu disso, menino? Ainda mais num lugar sem futuro desse. Agora, Antônio ficou doido de vez. Deixa de conversa. Mas esse Antônio, hein, já inventava. Fui. Não foi. Fui sim, não estou dizendo. O que ele dizia não valia era mais nada. Não sei de onde ainda tirou coragem para apresentar seu derradeiro argumento. Esperem, o tempo pode passar e então vocês vão ver. Se eu não chegar lá, de hoje a 25 anos, 6 meses e 17 dias exatos, aqui no meio da praça por volta do meio-dia. Uma prova indiscutível a de Antônio, com um único defeito, que só ia servir dali há muito tempo. Paciência. Já em casa, depois de matarem a saudade, sem nenhuma pena da coitada, Antônio e Carina atravessaram 3 dias só conversando. Ela só ouvindo e ele só contando. Assim como ficou famoso, Antônio foi logo sendo esquecido. Só se lembravam dele poucas vezes por dia. Na hora do café ou na hora de dormir. Ora sem a menor consideração, ora com a maior curiosidade. Acreditando ou não na sinceridade de Antônio, por via das dúvidas, todo mundo ficou com vontade de conhecer o seu próprio destino. Primeiro vinha um curioso, em seguida outro, eles todos indagando por notícias do futuro. E todos eles, Antônio respondia. Contou que no meio da praça ia nascer um pé de caju que daria flor o ano todo, que onde fica a estação iam construir um cinema,
E ali, onde agora fica a bica, ia ter uma estátua de Antônio. Fez saber a quem se mostrava interessado que lá na frente as noites eram sempre claras, devido à enorme quantidade de luzes. Preveniu o vizinho do lado. A senhora abandonou de vez esse negócio de ficar cozinhando para fora e dedicou-se ao corte e costura. Avisou pro ambulante que esse tinha ingressado na marinha. Para quem se considerava desiludido, Antônio surpreendeu a todos, contando a quantidade de feitos que eles haviam de fazer ainda. Tudo quanto era moça vitalina ficava muito feliz e queriam só uma coisa. Você casou sim, teve 5 menininhas. Já você se casou 7 vezes e tava com um cara que tava para completar uma dezena ainda. Para uma mãe recém-parida, Antônio disse sorrindo: esse menino vai se chamar Antônio também, e será ministro da Fazenda. A mãe saiu correndo para ver se chegava a tempo de impedir que o pai o registrasse como Admilson. A dona Nazaré foi a única que não quis saber do seu destino. Se ele quisesse que eu conhecesse, se apresentava mais cedo. E toda vez que tocava no assunto, ela tapava os ouvidos e saía cantando. O tempo foi passando no seu próprio tempo, cada um arrumando a sua própria vida, de acordo com o que ele contava. Como é que eu não pensei nisso antes? Mas olhe que burrice a minha. Cada qual mais decidido a ser feliz a todo custo. Foram, bem aos pouquinhos, fazendo o mundo ficar assim. Justo como Antônio dizia, até que foi ficando igualzinho. Quanto mais o tempo passava, mais o mundo se parecia com o que o Antônio contava. A vida deu para melhorar, felizmente. E de tanto passar o tempo, ano após ano, 25 anos, 6 meses e 17 dias acabaram se passando. Nem parece. O dia que Antônio prometeu chegar, chegou hoje. Agora só falta chegar a hora prometida, meio-dia, e com ela chegar Antônio. Medo virou lei. Palavra virou fato. Falta virou sobra. Nordestina virou livre. Alegria virou moda. Antônio virou gente e, deixando a modéstia de lado, até que virei gente importante. No meio da praça, agora tem um pé de caju que dá flor o ano todo. Ali onde antes tinha estação, hoje tem um cinema. Ali onde tem a bica, hoje tem até a estátua de Antônio, só que com a minha cara de antes. Enquanto eu ficava aqui, a noite toda relembrando o que está por acontecer, por volta do meio-dia, no meio da praça, Karina era só calada. Cá muito entre nós, desconfio que ela tenha lá com ela alguma sombra de medo, de que eu não chegue a tempo, que seria um verdadeiro fiasco. Dessa vez, ainda pior do que o primeiro. Mas vai chegar, e ele vai vir, e haja festa no mundo para receber Antônio. Tá chegando a hora. E como cada palavra é sempre a última palavra, antes da próxima palavra, e as próximas palavras é o tempo que vai dizer, eu, Antônio de Dona Nazaré, de Karina, de Nordestina, vou ficando por aqui mesmo. Mas não posso ficar. Em parte porque não sei contar. Em parte porque não posso dizer, porque quem vai contar vai ser o tempo. Em parte porque eu tenho que ir ali sossegar o coração de Karina.
Já vai bater o meio-dia. E esse Antônio que não chega? É justo que eu chegue um pouco atrasado, pois lá de onde Antônio vem é longe que só a gota. Vou brincar no vento leste. Aranha desce puxando fio da teia, assim sobra a areia da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, ela viu. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, ela tá. Muita gente desconhece. O sol tem azul vermelho, não é um grande espelho, que os dois vão se mirar. Rosa amarela como um chapéu de cheiro, não é um bandoleiro, pode ter custado dinheiro. Que não tem cheiro, todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, o Lara viu. Todo mundo quer cheirar. Antônio. Haja vista a frequência com que se usava. Deus, o que comprou? Eu. Chance 25 anos, 6 meses. Estou aí. Morte, eu não. Esperando os pássaros cantarem. O que é que tu tanto pensa, menino? Besteira, mãe. Amanhã é domingo, dia de dar volta na praça. Com casca. Nossa. Chega. Você casou sim, teve... O quê? Pera, tchau.